Caríssimas amigas, caríssimos amigos, como estão todos? Estão todos bem? Hoje nós vamos falar sobre um livro que a gente sempre procura fazer as mensagens de toda a nossa segunda-feira, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Você sabe o que esta obra de Allan Kardec é e a importância que ela tem não somente para a doutrina espírita, mas para todas as pessoas? Nós vamos conversar um pouco sobre isso. Mas antes, vamos fazer a nossa meditação, vamos fazer a nossa oração, pedindo ao Mestre Jesus e aos bons Espíritos que nos iluminem. Pedimos aos mestres, a Jesus Cristo, a todos os Espíritos benevolentes que nos inspirem, nos dê a sua paz e que possamos, nesses breves momentos que vamos ficar juntos, absorvermos e aprendermos sobre esta obra maravilhosa que se trata do Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja. A doutrina espírita, através da codificação de Allan Kardec, vai começar a escrever as seguintes obras. Primeiro, o Livro dos Espíritos, no ano de 1857, a Revista Espírita, que começa a ser lançada em 1858 a 1869, quando da desencarnação de Allan Kardec. Um livrinho pequenininho, maravilhoso, que explica o que é o Espiritismo, em 1859. O Livro dos Médiuns, em 1861. Outro livro, o Espiritismo em sua expressão mais simples, em 1862. E em 1864 é lançado o Evangelho segundo o Espiritismo. As outras obras, como O Céu e o Inferno, em 1865, a Gênese, em 1868, Relatos da Viagem Espírita, e obras póstumas, em 1890. Allan Kardec vai nos compor o Evangelho segundo o Espiritismo nas seguintes concepções, que são divididos nesse livro em 5 partes, sobre as obras do Mestre Jesus. Primeiro, os atos simples ou ordinários da vida de Jesus em que ele se passava. Segundo, ele vai falar sobre os milagres. Terceiro, sobre as predições. Quarto, sobre as palavras que serviram de dogmas para algumas religiões. E quinto, os ensinamentos morais. Esse livro é muito importante. Sob espécie alguma, o Evangelho segundo o Espiritismo quer substituir as palavras que estão escritas na Bíblia. Mas, pelo contrário, ele quer propor de que esses ensinamentos do Mestre Jesus se façam cada vez mais importantes na vida das pessoas, principalmente em que ele coloca, junto de algumas passagens bíblicas do Mestre Jesus, sobre a ótica da visão espírita e dos espíritos, principalmente espíritos de grande prestígio, como Santo Agostinho, Fenelon, um espírito israelita, e vários espíritos que assim é composto nas diversas partes da obra. Por incrível que pareça, por que essa obra foi escrita? Nós temos que pegar o contexto histórico de Paris nesse período em que Allan Kardec viveu. Um período em que era dominado pela Igreja Católica, um período muito difícil para os europeus. É um período que marca muitas imigrações também pelos países. Os europeus lá passavam muita fome, muitas guerras, uma falta de esperança muito grande. E Allan Kardec viu, inclusive até o número de suicídios que aconteciam, a necessidade de se aplicar as palavras de Jesus, não sobre o ponto dogmático, mas principalmente sobre um ponto de aprendizado prático para a vida. Quem viu o filme de Allan Kardec mostra realmente a situação de penúria em que o povo francês estava passando, e já se poderia esticar também essa situação para o povo europeu. Allan Kardec nos coloca essas questões, como comentamos sobre esse ponto de vista prática, principalmente porque ele escreve para uma casta de pessoas, para uma turma de pessoas que ainda vivia sob os dogmas, principalmente imposto pelas determinadas igrejas, principalmente o poder da Igreja Católica. O que nos vai dizer Kardec de que esses dogmas
elas travavam a vida das pessoas. E a obra do Cristo não é para travar a vida das pessoas, é pelo contrário, é para libertar. Cristo, inclusive, em muitas das suas preleções, ele citava que eu vim aqui para salvar os que estavam perdidos. Então, uma obra, né, as palavras do Cristo tem que estar sobre esse aspecto, salvar aquelas pessoas que estão perdidas. Perdidas em que sentido? Não vê um objetivo para a vida, não vê um objetivo da sua existência aqui. E o Cristo nos ensina na forma mais prática possível, de que estamos aqui para progredir, estamos aqui para fazer o bem, estamos aqui para transformar esse mundo em cada vez num mundo melhor. Kardec escreve diretamente para os adeptos das religiões cristãs. Muitas pessoas às vezes perguntam, mas por que Kardec não escreve então para outras religiões? Nós temos que também ter esse contexto histórico. Os israelitas, os islâmicos, os muçulmanos, eles já são reencarnacionistas no seu próprio ensinamento. E como um número maior de religiões era da religião cristã, em que se compunha a Igreja Católica e algumas igrejas protestantes não tão atuantes em determinados países, ele nos coloca essa questão dos ensinamentos dos Espíritos sobre esta ótica, para que os cristãos entendam de que não se pode levar as coisas ao pé da letra, mas principalmente se levar sobre o cunho moral, se levar sobre o cunho prático para a sua vida. Então é muito interessante esta obra e todos nós devemos ler. É óbvio que nós não devemos deixar também de consultar a Bíblia Sagrada nos seus outros ensinamentos. Há muita coisa boa, há muito ensinamento filosófico nessas escrituras, há muito ensinamento moral também, mas Kardec vai fazer essa divisão simplesmente para que a gente possa se colocar isso sob o ponto de vista do Espiritismo. Por isso que ele vai citar, primeiro, os atos ordinários do Mestre Jesus. O que são esses atos ordinários? Se nós vemos nos 4 evangelistas, principalmente, né, Mateus, Marcos, João e Lucas, nós também vamos notar essas passagens do Mestre, ajudando, curando, ensinando. Esses são os atos ordinários de Jesus, a qual o próprio Jesus vai nos ensinar que nós devemos fazer isso também. Depois nós vamos passar para os milagres de Jesus. Ele vai explicar o que são os milagres, ele vai dar uma ideia básica, essas questões dos milagres, principalmente na outra obra dele, que foi a última obra que ele vai escrever, que é a Gênese de 1868. Kardec termina a Gênese praticamente em 1800 e no finalzinho de 1868, publicado logo em seguida, e no ano subsequente ele acaba desencarnando. Por isso a questão de Allan Kardec nesses ensinamentos e essa complementação desses ensinamentos em Gênesis nos mostra como é que funcionam as questões dos milagres. Depois ele vai passar sobre as predições, né, de Jesus Cristo e as palavras que servem hoje de dogma para as determinadas religiões. Contextos que são pegos pelas religiões para servirem de dogmas nas suas igrejas e que acabam, inclusive, travando o ser humano na sua evolução. E, por último, ele fala dos ensinamentos morais. Esta parte aqui é a qual nós consideramos, claro que todas são importantes, mas nós consideramos as mais importantes, porque acaba colocando o ser humano de confrontação para consigo mesmo em relação à vida que está levando. É muito importante isso daí. Tanto que na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o que ele vai dizer, primeiramente, nas suas primeiras linhas? Que o objetivo desta obra, os assuntos contidos nos Evangelhos, né, que podem ser divididos em 5 partes, que é o que nós falamos aqui. Se as 4 primeiras partes têm objeto de controvérsia, a última permaneceu inatacável. Olha que interessante, né? E diante desse código divino, submete-se à própria incredulidade. É o lugar onde todas as religiões podem se encontrar, a bandeira sobre a qual todos podem se proteger, sejam quais forem as suas crenças, porque nunca foi motivo para disputas religiosas, sempre e por toda parte levantadas por questões de dogma. Então, diante desse
código divino, dessas leis morais que estão contidas no Evangelho segundo o Espiritismo e que é tirado das próprias Escrituras. Então não se pode dizer que foi feito num contexto à parte das Escrituras Sagradas, da Bíblia. Não se pode dizer que foi tirado ali e foi colocado outras palavras. Ele pega justamente o que está escrito no livro, ele vai dizer, é sobre esse código, né, que todas as religiões podem se encontrar, a bandeira sobre a qual todos podem se proteger. As leis morais do Cristo são as leis universais. O Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina isso daí. Está escrito nas nossas consciências, na consciência divina, né? Todos nós temos a nossa consciência divina. Onde estão escritas as leis de Deus? Na nossa consciência. Então nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que é errado, nós sabemos o que são as coisas morais. Ele continua dizendo aqui, se os discutissem, aceitas terem encontrado nele suas próprias condenações, pois a grande maioria está mais ligada à parte mística do que à parte moral, que exige a reforma de si mesmo. E é verdade mesmo, nós vemos, infelizmente, e até mesmo às vezes dentro da própria doutrina espírita, muito misticismo, né? Nunca uma parte prática, mas muito misticismo. E isso é de uma degradação muito grande, como já nessa época ele já estava dizendo aqui, né? Porque a parte moral exige uma reforma de nós mesmos, exige que nós nos analisemos, que nós nos ponhamos à prova das situações que estamos vivendo, por que nós estamos passando por isto. E quando nós vivemos a parte mística, muito mística da religião, nós não passamos simplesmente de dogmas criados pela própria religião, e não uma parte que seja a lei moral do Cristo, né? Ele vai dizer aqui também, para os homens em particular, esta é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da sua vida particular ou pública, o princípio de todas as relações sociais baseadas na mais rigorosa justiça. É, em resumo e acima de tudo, o caminho da felicidade que virá, uma ponta do véu erguido diante da vida futura. Olha que coisa interessante, né? O que Jesus já propôs há mais de 2000 anos, ele vai aqui dar sua chancelada, né, nessa relação para que os homens, olha, os homens em particular, nós mesmos, seres humanos em particular, o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina que abrange a vida pública e a vida particular, o princípio de todas as relações sociais, baseadas na mais rigorosa justiça, gente, na mais rigorosa justiça. Isso é que é mais importante, né? É o princípio ético que os filósofos nos ensinam, é o princípio moral da boa convivência, é o ensinamento colocado por Jesus para que todos possam viver em paz e para que todos possam se conduzir tanto na vida particular quanto na vida pública. E ele nos coloca aqui somente no parágrafo, este é o tema exclusivo dessa obra. Então esta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, esse é o tema, os ensinamentos morais para uma vida futura, para uma vida boa, para uma vida digna e para uma vida honesta. Será que nós estamos, nós mesmos no particular nosso, fazendo isso daí? Será que nós estamos no nosso particular mesmo, procurando ser éticos, procurando ser, tendo uma moral justa para com as outras pessoas? Será que nós estamos sendo julgadores dos outros a mais do que nós mesmos? Nós temos que fazer uma escala de valores em relação ao que nós apontamos para as outras pessoas. O Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina muito isso daí. Todo mundo admira a moral evangélica, ele vai dizer, falam de sua sublimidade e necessidade. Muitos divulgam confiados no que ouviram dizer, mas não foram pesquisar, ou apoiados em alguns dos ensinamentos bíblicos que se tornaram provérbios populares. Olha que interessante. Mas poucos conhecem a fundo e nem mesmo compreendem ou sabem deduzir das suas consequências, né? Então, às vezes, nós vivemos presos nessa moral, ou ouvimos dizer, ou mesmo nas verdades bíblicas que lá estão escritas, mas nós nos apoiamos naquilo e, como dizer assim, poucos compreendem ou sabem deduzir as consequências. Por isso que é muito, mas muito importante mesmo, independente da religião que você pertença, se você é espírita, se você é evangélico, se você é católico, que você leia, é claro,
né, os ensinamentos do Cristo, através do que nos é proposto pela Bíblia, mas que você consulte o Evangelho segundo o Espiritismo, saia desse meio circular em que você está, de não somente consultar um livro. Procure, pesquise. O bom cristão, o bom espírita, ele procura fazer pesquisas sobre a vida espiritual sem ter preconceito em nenhuma das obras, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma base de ensinamento muito moral para a nossa vida e é uma base também para conduzirmos a nossa existência. Muita paz a todos, o meu muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Se o Mestre Jesus assim nos deu o aval da nossa presença.